A dor sempre foi uma incógnita na análise e enfoque da sua causa e daquilo que permeia quando eu passo uma vivência que me desafia em termos de limite, de resistência, de sofrimento. Quando há uma aferição de algo que vem ao meu encontro para testificar aquilo que tenho de aprendizado, é mister considerar que houve um preparo antes do meu mergulho na carne e um pedido, inclusive, da minha parte para passar determinada experiência. Na pauta da minha fidelidade ao bem aqui, enquanto encarnada, vige a disposição com que eu vou abraçar a boia do trabalho no astral. Até a minha força no leme, o meu valer sobre o que eu me expresso, permite que eu me recupere mais rápido do lado de lá, após o trespasse, e vá de encontro ao trabalho nobre que se descortina para mim. André Luiz, quando ele desencarnou, conforme relatado em nosso lar, ele ficou 8 anos no umbral e só pôde acolher o auxílio que Bonançoso vertia sobre ele, via intercessão da sua mãe, que já estava desencarnada numa esfera elevada, mas que não o abandonava e que estava atenta. Somente que ele só pôde receber esse beneplácito no momento em que se lembrou de orar. Isto é, no meio da experiência de sofrimento que ele passava, de sede, de fome, mesmo estando desencarnado, porque é repercussão do perispírito ali, no estado em que ele se demorava e que acusava frio, angústia, medo, pavor, o infortúnio em que ele se encontrava. Ele, devido ao hábito que havia adquirido enquanto encarnado, de pensar na matéria, no dinheiro, na profissão, para um caminho de facilidade, e por não ter se sobrepairado ao pântano do interesse inferior, viu, ao se encontrar do lado de lá, não conseguia acionar a saída da prece para se conectar
com a luz e com o auxílio que estava à disposição dele, caso ele desejasse muito acolher e receber. E foi quando ele pôde rezar que se iniciou a transformação pela qual ele passaria, que desembocaria na sua remoção para o hospital em nosso lar. Ou seja, quando eu procuro viver aqui desmaterializada, me abrir para a aspiração crística e sigo um empenho da vigilância, da oração, da vida nobre, do meu aperfeiçoamento moral. Quando me encontrar do lado de lá, vou conseguir recorrer à prece, à luz, com mais destreza, por ter me acostumado a isso aqui. Caso tenha conseguido fazer isso enquanto estive aqui. Visto que o próprio esforço é um empenho, repetida vez, que na medida em que desejo esse suor nobre, eu vou me adestrando e me predispondo ao trabalho intenso no bem, que me tira da minha zona de conforto, de uma acomodação ao menor esforço, de uma fuga do dever que me compete. Porque não há improviso. Aquilo que eu tiver talhado enquanto encarnada de virtude, vou conseguir com mais habilidade alçar e usar quando estiver lá. Por isso que a fé, o fervor, tem essa capacidade de me imbuir dessa busca. Quando vou em busca da conexão com o elevado e desejo estar diante do Cristo, ocorre de descortinar essa ensancha de servir e essa espontaneidade nessa premissa.
onde elejo aquilo que tem lugar na diretiva que realizo. Inclusive porque a própria capacidade de, enquanto durmo, no desdobramento do sono, ouvir o benfeitor e receber a orientação dele, é algo que foi possível na medida que talhei e aprimorei o meu pensamento. Que torna possível talhar essa virtude, sabedoria, força, valor no disparate, abonar a luz na angústia, no vagueio do desespero, no pavor, no infortúnio. Por isso que existe uma necessidade de ir em busca da expiação, caso eu tenha necessidade dela, da prova, mesmo sabedora de que a expiação ela é compulsória, ela vai vir sobre mim, a revelia de mim mesmo. Mas a prova, ela é algo que, se eu estou resignada e resiliente, eu encontro recurso para lidar. É nesse mistério que Jesus vai enfatizar a importância da reforma íntima. Quando aclara que o seu poder, o seu alcance magnético, aliado, associado à fé, à confiança, ao mérito, ao esforço do doente, enfermo, confere uma moratória ao sofrimento que eu esteja passando. E a deficiência. Tanto que a dificuldade que eu trago, que à medida que eu espio valentemente e me coloco em encalço do meu burilamento, aquilo vai dissolvendo. Eu vendo a minha experiência nesse caminho até aqui, como eu já superei uma série de coisas. Deficiência, dificuldade,
empecilho, foi ficando para trás na medida em que eu me dispunha ao suor do trabalho comigo mesmo. Que veja, passa por me demorar num pensamento positivo, num trabalho digno. Porque, como Jesus diz em Lucas 12:59, não sairei dessa condição enquanto não pagar o derradeiro ceitil. Valor em moeda de renúncia e sacrifício, para que possa descortinar uma harmonia menos comprometida em mim. Porque quando eu tenho um ato comprometedor, uma atitude de queda, isso vai de encontro à orientação do Cristo para que eu não peque mais. Ele me auxilia e diz: vá, mas evite pecar novamente. Para que não te aconteça algo pior, um desatrelo intensificado. E isso vai dizer da necessidade da virtude, de rasgar esse laurel para raiar o atributo do puro em mim, que vai me predispondo a isso. E essa é uma experiência que fica, perceber que estou me tornando uma pessoa melhor. Eu ainda como um espírito inferior, cheio de limite, vulnerabilidade, imperfeição, caos, mas perceber em mim que estou avançando. E é um trabalho de formiguinha, de momento a momento. A cada dia basta o seu mal, como Jesus vai dizer. Eu preciso vencer a minha sombra de pentelésimo em pentelésimo. Numa vigilância que precisa ser constante, sem solução de continuidade. E aqui entra uma questão sine qua non, que é o ressentimento. E o malefício que isso gera nesse espectro. Há estudos científicos que atestam que quando eu acumulo lixo, resquício mental do rancor, eu vou ter comprometimento na minha defesa, ao passo que, se consigo me liberar desse lixo, desse subúrbio vibratório, o meu cérebro começa a produzir onda vibratória, energética,
que aglutina, reúne molécula, substância, que é absorvida e assimilada pelo meu sistema nervoso central, que per si vai recambiar isso para o sistema endócrino hormonal. Essa energia aglutinada, que vai fortalecer, munir e nutrir o meu aparelho imunológico e a minha defesa, que redunda em paz, em saúde. Por isso que a terapia do amor, do perdão, suplanta qualquer disparate, deficiência, anomalia física. Porque a caridade que eu consigo manter num avental vivo, isso se torna e repercute num elemento psicoterápico que me adentra com poder, que vai refletir naquilo que continuarei a fazer depois que desencarnar, enquanto trajetória espiritual. Visto que o transtorno, a anomalia, ela surge no momento em que prejudico, agrido, ofendo, traio, menoscabo alguém. E com isso crio credor que vai fazer conectar comigo uma ação de cobrança. Mesmo que não seja daquele a quem trair, mas um outro espírito consegue uma conexão comigo por essa brecha, essa ferida, moral, e me atormenta como a me cobrar aquele ceitil. Por isso é preciso que a resignação, a paz, a serenidade, ela tome espaço e me tire desse mergulho, esse navego do desequilíbrio, do desajuste. Quando é possível tirar da dor a motivação, a ensancha para a mansuetude e a paciência e vencer, sobrepor a treva, o obumbre. Porque na revolta, na vociferação, na impaciência, no chuto do balde, eu vou despencar e arrolar no precipício, nessa furna, e perco aquele momento, aquela oportunidade de aplicar a lição, de atestar minha melhora, minha mudança moral diante de mim mesma.
Por isso que para buscar a reorganização moral e me afastar do risco, do desequilíbrio, da intemperança, do desespero emocional, físico, psíquico, preciso voltar à fé, à confiança em Deus, o fervor, a oração, a vigilância e o trabalho nobre, digno. Isso é uma antena, uma captação que acontece que permite interagir com esse armazém de bênção que há e o qual preciso vibrar nessa direção. E a vontade, ela é essa vereda que, como Emmanuel vai dizer, é a gerência esclarecida, atenta, de guarda, vigilante, que governa e comanda o setor, as áreas da ação psíquica. Onde, se bem aproveitado, eu consigo atualizar, colocar em dia postulado, promover, incitar o serviço, conforme vai dizer Joana de Ângeles. E por isso o imperativo de buscar aprender com o cooperador do progresso. Ir para a companhia do espírito elevado. E em meio ao contubérnio de energia, posição, interesse diverso que ocorre aqui, onde tanto há neutralização, combinação como repelência, aquilo que emitir vai poder auxiliar o deprimir, desajustar, sublimar, auxiliar ou conforme o supracitado, pode levar a uma ruína, a uma desagregação, onde é arrojado, arrola sutilmente da área do campo da causa, do princípio, para o campo do efeito, da reverberação. E quanto mais penso,
desejo isso, mais apta, capaz de movimentar a corrente do bem. Que me permite ser instrumento e um canal de uma energia enobrecedora para o quadrante do globo e levar paz, esperança, a voz do Cristo. Por isso que o hábito, a disciplina a que eu tiver disposta aqui e a habilidade que desenvolver, que forjar, vai repercutir na experiência que vou viver no astral. Em termo de opção, de diretiva, de busca, daquilo que eu receber de orientação em relação àquilo que vivi e que me aguarda. E com isso eu sano o desvio acumulado. Transubstancio minha emanação cerebral, tendência mental, porque aproveito a dor que vivo para essa elevação. Mesmo porque a força, a resistência e moral nobre eu vou adquirir é no rigor da lide, é na aspereza. Em que posso galgar esse adamantium que vai me permitir uma flexibilidade, uma fortaleza diferenciada diante do embate. Porque se eu não aproveito o que vivo para me tornar mais forte, pode acontecer de eu encontrar uma dada situação e isso ser superior à minha força, à minha capacidade de aguentar. Mas se aproveito a vivência da expiação, da prova, do teste para aprimorar e fortalecer, via resignação, trabalho digno, vigilância, oração, evangelho no lar diário, o passe à distância, água fluidificada, vai ocorrer de quando vier um desabamento sobre mim, me encontrar na rocha, em condição de aguentar, de resistir àquilo e prosseguir acrescida
de mais força moral e do valor da experiência.